Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre Platão. A gente acabou de ver no livro Mundo de Sofia sobre a teoria do mundo das ideias e o mundo material, né? Então agora, já que a gente ainda não tem 50 membros aqui no canal e não dá para debater tete a tete com vocês, então eu vou falar um pouquinho aqui e vocês vão me respondendo nos comentários sobre a biografia de Platão. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você curte esse tipo de conteúdo, para que assim esse conteúdo, né, esses livros, esses vídeos, cheguem a mais pessoas, para que a gente possa, enfim, fazer uma live para a gente conversar sobre filosofia, sobre esse livro maravilhoso, que é o Mundo de Sofia. Então vamos lá. Aristócles, o verdadeiro nome de Platão, nasceu na cidade-estado de Atenas, hoje a capital da Grécia, no ano de 428 AC e morreu no ano de 348 AC. O nome Platão foi dado ao pensador ainda em sua juventude por causa de seus atributos físicos. A palavra correspondente em grego, Platón, significa ombros largos, que é uma característica marcante desse filósofo. Ele veio de uma família influente na política de certo período da Grécia, porque sua mãe descendeu do grande legislador e estadista grego Solon, um dos grandes reformadores da política ateniense do século VI AC e considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga. A família de Platão também possuía uma condição financeira estável, algo que não era incomum entre os filósofos antigos, visto que para se dedicar ao ócio filosófico, o pensador deveria estar livre das amarras do trabalho, o que, para um cidadão antigo, era algo inferior, algo destinado aos escravos. Platão participou de uma campanha militar ateniense por volta dos anos 404 e 409 AC, anos finais da Guerra do Peloponeso. Isso significa que o pensador viveu, em sua juventude, a democracia ateniense e, depois da guerra, passou pela inescrupulosa tirania dos 30. Nesse período, considerado por muitos historiadores helenistas o início da decadência grega no mundo antigo, Atenas foi dominada por Esparta e governada por tiranos oligarcas, fazendo sucumbir o modelo democrático ateniense anterior à Guerra do Peloponeso. Aos 30 anos de idade, Platão conheceu Sócrates, pensador que foi o seu mestre iniciador na filosofia, mentor intelectual e amigo. A maioria dos escritos deixados por Platão forma os chamados diálogos socráticos, que são narrativas em que Sócrates é o personagem principal que realmente existiu. Os historiadores da filosofia relatam certa dificuldade para separar as teses, que realmente foram ideias inéditas de Platão, daquilo que foi pensado pela primeira vez por Sócrates. Mas o que se tem certeza é que Sócrates trouxe a Platão um modo de pensar que o influenciou no desenvolvimento de suas principais ideias, tanto ético-políticas quanto metafísicas, epistemológicas e estéticas. Por volta do ano 388 AC, Platão adquiriu um terreno no interior de um parque público, Acadêmia, de Atenas, que, segundo a professora Olga Pombo, era um lugar bucólico e calmo, onde havia túmulos e homenagens a grandes personalidades do mundo antigo. 2 templos, um dedicado ao deus Apolo e outro dedicado à deusa Artemisa, e grandes áreas de vegetação natural e jardins, além de um ginásio para a prática de esportes, que era muito importante na formação dos homens gregos. Nesse pequeno lote, Platão fundou a sua academia, uma espécie de escola para que seus discípulos pudessem continuar os seus estudos em filosofia. Pode-se dizer que a academia de Platão teve muita influência socrática no modo de ensinar, de passar os conhecimentos filosóficos adiante. A escolha de Platão foi estratégica, visto que além dos templos e do culto aos heróis e aos deuses, havia no local constantes reuniões de jovens para discutir política, música, tocar flauta e praticar lutas e exercícios físicos. As principais ideias de Platão são a dialética e o idealismo e também na política, né? Como a gente viu, ele criou o livro da República, que narrava uma república ideal, né? A dialética vem de influência de Parmênides, que é a técnica oral do diálogo, né? Que consistia na obtenção de uma nova ideia a partir de 2 ideias opostas apresentadas anteriormente, a tese e a antítese. O diálogo filosófico, assim, se torna rico por recorrer a uma ideia, uma estratégia de reaproveitamento de ideias. O idealismo pode ser considerada mais influente de Platão.
A noção do idealismo, né, é a ideia mais influente de Platão, que tem as ideias e tem as coisas, tem as verdadeiras essências e o verdadeiro conhecimento. Porque, segundo Platão, todo conhecimento, toda verdade, todas as relações e todos os seres existiriam verdadeira e imutavelmente na forma ideal, que seria suprema e verdadeira, como a gente viu já no capítulo do livro. A política é uma teoria baseada nessa teoria idealista. Segundo o filósofo, existem 3 tipos de caráter que moldam as almas das pessoas. O caráter concupiscível, que é o tipo de alma em que há prevalência dos desejos e das paixões mais animalescas. O caráter irascível, que prevalece os discursos de ira e cólera, agressividade e força, que são mais presentes nos soldados. E o caráter racional, em que há o predomínio absoluto da razão, que se localiza na cabeça, né? Como a gente viu também no livro. O corpo, a mente e a emoção. Acho que tá. Como é que tava? Cabeça, peito e baixo ventre. As obras de Platão. Agora eu vou inverter aqui a tela para mostrar para vocês as capas dos livros de Platão, tá? Vou falar aqui rapidamente, vou virando a tela. Deixa eu ver se dá para fazer. Aqui nós temos então algumas capas dos livros de Platão: A República, A Alegoria da Caverna, O Banquete, Apologia de Sócrates, Fédron, Timeu, Górgias, Mênon, Criton, Parmênides, Eutífron. Tem mais. Protágoras, Teeteto, Sofista, Crítias, Crátilo, Primeiro Alcebíades, Lises, Laques, Político, Filebo, Cármides, Epístolas, Hiparco, Eutidemo, Hipes Maior, Hipes Menor, entre outros aqui que estão em inglês. Hipes Menor, já falei, né? E agora eu vou falar sobre cada um desses livros. O Apologia de Sócrates, também mencionado no capítulo que a gente leu, é o diálogo mais lido e escrito após a morte de Sócrates, que narra a trajetória do mestre de Platão em seus últimos momentos de vida. O livro Laques, ou da Coragem, ele traz uma nova concepção da coragem ao cidadão grego, que se afasta da concepção tradicionais dos heróis, como Aquiles e Ulisses, e ganha uma roupagem mais épica. Cármides, ou da Sabedoria, que traz uma concepção ética ao anunciar a sabedoria como uma espécie de moderação na vida cotidiana. Esses 3 livros são os Diálogos da Juventude, ou Socráticos, que são livros escritos até 390 AC. Depois nós temos os Diálogos ditos de Transição, que são Hippias Menor, em que é discutida a questão da mentira, da verdade e o caráter. Hippias Maior, que expõe as concepções estéticas sobre o belo e as artes, que na República, né, vão ser rechaçadas pelo filósofo e retiradas de seu modelo ideal de cidade. Górgias, que fala sobre a retórica, tomando como interlocutores principais Sócrates e o sofista Górgias. Protágoras, em que a figura de Protágoras, o principal sofista do período helênico, é exposta num diálogo com Sócrates, denunciando ao leitor as farsas sofísticas para enganar as pessoas. Depois nós temos a República, livro 1, que é concluído posteriormente, em que Platão começa a falar sobre seu modelo ideal de política e gestão da cidade. O livro A República ele não é dividido em capítulos, cada capítulo é um livro à parte. Então vão ser 10 livros, tá? Nessa parte aqui ele escreveu o primeiro. E na parte da maturidade, que são os próximos livros, que foram escritos entre 387 e 368 AC. O primeiro deles é Fédon, o diálogo de Platão que expõe a concepção de alma, de reencarnação e assuntos relacionados à constituição metafísica do homem. Depois nós temos o Banquete, em que Platão utiliza a figura de Sócrates para falar sobre o bem e o amor ideal. Depois nós temos a continuação da República, os livros 2 a 10, em que o filósofo continua suas considerações sobre política, trazendo a famosa alegoria da caverna, no livro 7, e novas considerações sobre a ética e a estética. Por último, nós temos os diálogos considerados de velhice. Parmênides, que é um diálogo sobre epistemologia em que o filósofo fala sobre o conhecimento das formas e essências. Teeteto, o diálogo sobre as ciências e o conhecimento científico. O Sofista, em um texto que Platão expõe de vez a sua condenação à arte sofística. E Timeu, em que Platão fala sobre a natureza e a constituição da natureza. Sobre esses livros, gente, eu tenho uma boa notícia para vocês.
como eu tô fazendo essa leitura do Mundo de Sofia com mais frequência, não é mais apenas uma vez por semana, eu vou começar a ler também a República pra gente, tá? Cada semana eu vou postar um dos livros, em 10 semanas a gente vai terminar a República e eu vou continuar, é claro, fazendo a leitura e os comentários do Mundo de Sofia, tá bom? Então não se esqueça de deixar seu like se você gostou de saber disso, se inscreve no canal para ver quando eu começar a publicar a República, para acompanhar os próximos livros, tá bom? E deixe seu comentário dizendo o que você achou, o que você pensa desses livros, qual que você quer ler primeiro, se você vai acompanhar a República, tá bom? Conta pra mim tudo que você sabe também sobre Platão, vamos discutir, vamos debater amigavelmente, tá? Beijo, tchau, tchau!